Viver como filhos da luz significa permanecer sóbrios e vigilantes em um mundo muitas vezes em trevas, construindo o reino de Deus por meio da fé que opera pela caridade, da esperança que sustenta e do amor que une. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4, versículos do 31 ao 37. Meus irmãos e minhas irmãs, as leituras de hoje nos colocam diante de uma dupla reflexão essencial para a nossa caminhada de fé. A expectativa vigilante pelo retorno do Senhor e a manifestação de sua inquestionável autoridade no tempo presente. Estas duas reflexões nos convidam a viver intensamente o agora, à luz do ainda não. Mas o que significa isso? Na primeira leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, do capítulo 5, versículo 1 ao 6 e versículos do 9 ao 11, nos fala do dia do Senhor. O apóstolo São Paulo não nos dá uma data, nenhum momento preciso, pois, quanto aos tempos e momentos, irmãos, não há necessidade de vos escrever. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1. A palavra grega, essa expressão tempos e momentos, é mencionada como chronos kai kairos. Diferencia o tempo cronológico do tempo oportuno, o tempo de Deus, o kairos. Quer dizer, esse dia virá como um ladrão de noite de forma inesperada. Mas essa surpresa não deve nos assustar. Veja, São Paulo nos distingue. Vós, porém, irmãos, não estás em trevas, para que esse dia vos surpreenda como um ladrão, pois todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Ser filho da luz e filho do dia significa viver na verdade, na vigilância, na sobriedade. A palavra grega nephomen, traduzida como sejamos sóbrios, implica não apenas a abstenção de intoxicantes, mas uma lucidez espiritual, um estado de alerta interior, como nos lembra Santo Agostinho em um de seus sermões. A vigilância não é passividade, mas a preparação ativa da alma para o encontro com o Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa armadura para esse tempo de espera é forjada na fé a nossa armadura, é forjada no amor e na esperança. Nós que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos com a couraça da fé e do amor e com o capacete da esperança da salvação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. A couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação não são defesas passivas. Segundo São Paulo, são virtudes ativas que nos impulsionam a construir o reino de Deus no presente. E a nossa comunidade de fé é essencial. Exortai-vos e edificai-vos mutuamente. Veja, esta é a caridade fraterna que concretiza a nossa esperança. Exortai-vos e edificai-vos mutuamente. No Evangelho de hoje, de São Lucas, capítulo 4, versículos do 31 ao 37, nós vemos Jesus em Cafarnaum. Aqui, a esperança pelo futuro se ancora na autoridade de Cristo no presente. O evangelista destaca que Jesus os ensinava com autoridade. Veja, didaskon en exousia. A exousia, a autoridade de Jesus, não era como a dos escribas, baseadas em interpretações e tradições, mas emanava de sua própria divindade, de sua união íntima com o Pai. Santo Irineu de Lyon, na sua obra Contra os hereges, adversos a hereses, afirma que Jesus possuía uma autoridade inerente, não derivada, que se manifestava em suas palavras e em seus atos.
Observe que a manifestação dessa autoridade atinge seu ápice no encontro com um homem possesso de um espírito impuro. O demônio, em sua astúcia, reconhece Jesus. E ele diz: sei quem és, o Santo de Deus, Ho Hagios Ton Teu. Esse título, Santo de Deus, é uma confissão da identidade divina de Jesus, mesmo vinda de um ser maligno. Jesus, no entanto, não dialoga com o mal, mas o repreende com poder. Cala-te e sai dele. Veja, a palavra repreendeu aqui denota uma ordem forte e imperiosa, uma autoridade que sujeita até mesmo as forças do mal. E o espírito impuro lançou-o por terra e saiu dele sem lhe fazer mal. A reação da multidão é de assombro. Que palavra é esta? Com autoridade e poder, manda até nos espíritos impuros e eles saem. São Lucas capítulo 4, versículo 36. A palavra de Jesus é com autoridade e poder. É a dinamis. A força, o poder de Jesus é uma força miraculosa de Deus que opera a salvação e a libertação. São Leão Magno, em seus sermões, nos ensina que a divindade de Cristo operava os milagres enquanto sua humanidade o sofria, revelando a unidade de sua pessoa divina e humana. Meus irmãos e minhas irmãs, as duas leituras se entrelaçam para nos dar a certeza e a esperança de nossa fé. Note que a autoridade e o poder de Jesus, manifestados em Cafarnaum, são a garantia de que o dia do Senhor não será de condenação para os filhos da luz, mas de plena salvação. O mesmo Jesus que expulsa os demônios, ensina com autoridade, é aquele que virá para nos levar consigo para sempre. Viver como filhos da luz hoje significa se submeter à autoridade de Jesus. Significa permitir que sua palavra liberte os nossos corações de tudo que nos oprime e nos afasta da verdade. Viver como filhos da luz significa permanecer sóbrios e vigilantes em um mundo muitas vezes em trevas, construindo o reino de Deus por meio da fé, que opera pela caridade, que opera pela esperança que sustenta e pelo amor que nos une. O magistério da Santa Igreja, no seu catecismo, nos recorda que o tempo presente é o tempo da edificação da Igreja e do anúncio do Evangelho. Por isso, nossa vigilância não é passiva, mas um engajamento ativo na missão de Cristo, confiantes na sua autoridade sobre o mal e na sua promessa de vitória. Em suma, quero convidar você a pedir a Jesus que, fortalecidos pela palavra e pela Eucaristia no dia de hoje, vivamos cada dia na expectativa jubilosa do retorno do Senhor, nos edificando mutuamente na fé, no amor e na esperança, sob a inquestionável autoridade daquele que é o Santo de Deus. Uma santa e abençoada terça-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.